Bem, cara, é, saiu o anúncio que vai ter o anime de Talentless Nana. Eu já li o mangá, até onde tá e tal. E eu decidi fazer um vídeo sobre o mangá, pra galera já ter uma ideia mesmo. Tipo como se fosse um vídeo mesmo do mangá e tal. A galera ter uma ideia como é que vai ser o anime. E tomara que o anime mude muita coisa do mangá. Porque me desculpe, o mangá é muito ruim. No primeiro capítulo, primeiro e segundo, você já vê e já dá pra botar um 3 já. Por quê? A premissa, só pela premissa, você já enxerga como é ruim. Seguinte, tem essa raça, chegou, bum bum bum, invadiu a Terra e tudo mais, são uns malucos lá, guerra, humanidade ganhou, mas existe esses garotos com os poderes especiais e foram essas pessoas com poderes especiais que conseguiram, sabe, poder destruir os invasores e tudo mais. É montado uma escola numa ilha deserta, onde essas pessoas com poderes especiais são treinadas assim e tudo mais para poder lutar contra os inimigos e tudo mais. Eles são venerados como heróis e tudo mais, todo esse negócio. Eles não nascem na ilha e tudo mais, não. Eles vivem na sociedade normal e depois é que eles são introduzidos na ilha para ter todo o treinamento e tudo mais. Mas é aí que tá o problema, porque quando você lê o mangá, você descobre que os inimigos são as crianças. Os inimigos são aqueles que estão indo para a ilha. E aí que tá o problema. E a Nana é uma garota normal, psicopata, basicamente. É quase que uma desculpa pro governo dizer, bem, você é uma psicopata, né? Bem, mate essas crianças. Ok, você pode matar essas crianças. E é ela matando essas crianças e tal, com superpoderes e tudo mais. Que tem o seu lado bom, entendeu? Que justamente é isso. É ela sem poder nenhum, matando todo mundo. Por isso que é Talentless Nana. Ela só inteligência e tudo mais, fazendo tudo isso. Esse lado do mangá eu acho interessante. Só a premissa que eu acho completamente furada. Porque é o que eu tô dizendo. Eles não viveram na ilha. Eles não, tipo, a ilha, nós estamos preparando. Não. Eles vieram do mundo externo. Ou seja, tem que ter uma propaganda governamental enorme para basicamente fazer uma guerra de mentira, apagar a memória de todo mundo que lutou nessa guerra contra esses coisas, bichos, pessoas. Não dá pra você acreditar nisso, cara. Porque basicamente você tem que ter a premissa que todo mundo sabe que essas pessoas com poderes são ruins. Não outros alunos e tal, outras crianças, mas os pais das crianças. Eles sabem que os filhos deles são a ameaça. Ou talvez, tipo, a ameaça, esses monstros que vieram de não sei aonde. Não. É basicamente, tipo assim, como se... Deixa eu ver. Imagine X-Men. Pronto. X-Men. Um casal normal dá à luz a um mutante. E existe um programa do governo que faz com que essas crianças se sintam especiais. Ninguém vai achar super estranho e completamente errado. Vai criar, na verdade, uma nação todinha, ou o mundo todo, vai criar uma história de mentira dizendo que essas crianças com superpoderes vão lutar contra os inimigos da humanidade, quando na verdade eles são o inimigo da humanidade. Porque eles que no começo, que teve essa guerra toda, eles que se rebelaram e isso que fez a parada toda. Lógico, há teorias e também conversas e tal, durante algumas entrevistas com o autor, dizendo que na verdade a história ela progride para que a ideia seria que tipo, o governo foi tomado pelos inimigos e realmente aquelas crianças e essas pessoas com poderes são as pessoas boas que iriam salvar o mundo e lutaram contra os invasores. Mas aí já vem outros tipos de problema. Por causa que como isso aconteceu, como ninguém achou estranho, sei lá,
você tem que gastar basicamente um volume ou um arco todinho só para explicar isso. Então, a premissa de uma pessoa normal, garotinha ou não, podia até dar um background interessante para ela, que ela é uma psicopata mesmo e tal, torna um pouco mais crível, em que tipo, ela é uma psicopata e nós vamos jogar ela dentro do coisa e dizer divirta-se, entendeu? Seria um negócio interessante, mas não tem algo assim. A premissa dela, sem poderes, lutando e matando as pessoas com poderes, e tipo The Boys, só que um pouco mais usando a cabeça e tal, é interessante. O debate não é nesse. O debate da qualidade do enredo é como a estrutura disso tudo funciona e é de certa forma aceitada pela sociedade. E se não for aceitado pela sociedade, os recursos para fazer essa guerra de mentira, tipo como se fosse 1895. O livro do menino tem as duas nações e, tipo, propaganda, tem até o filme, esqueci, mano, 1900, 1800 e pouco, 1945, 1845, sei lá, esqueci. Mas ter uma premissa mais ou menos assim, mas até lá, no filme, no livro já tem explicado bem direitinho, cara, e até faz sentido e tal. E mesmo assim, é meio vago, então você meio que assume que certas coisas acontecem. Aqui não. É bem explícito o que acontece. E mesmo se vier com um twist, não fica muito... Não dá pra comprar a ideia. Mas como eu disse, a premissa dela é legal. Só o mundo que cerca a história que não é crível, não é bem construído, na minha opinião. Mas vamos lá. Questão de personagens. Talentless Nana, que é a garotinha. Interessante. O jeito que ela lida e tal, lida com os problemas, o jeito que ela engana e faz todos os jogos mentais, legal. O jeito que os outros personagens interagem com ela, como tem aqueles embates e tudo mais, como ela resolve problemas. É legal, eu só gostaria que tivesse um pouco mais de peso psicológico no que ela faz, o que tem algumas partes que eu até digo, ok, mas não tem. Então, se ela não tem, basicamente diga que ela é uma psicopata, cara. Devia ter alguma resposta dela mesma, sabe? E não ela agindo como uma adulta, sendo uma criança. Entendeu? Porque se ela fosse uma adulta, uma agente do governo adulta, ela fazer esse tipo de coisa como soldado, eu acho que não teria problema nenhum. Você não... Mas como uma criança, você já fica... Peraí, cara... Se ela não for uma psicopata cruel, é meio difícil você me convencer que uma criança faz isso. Mesmo sendo anime, mesmo sendo mangá e tudo mais. Tem que ter uma lógica por trás de tudo, mesmo que seja uma lógica inventada. Mas ela tem que fazer sentido, pelo menos dentro do enredo. Por isso que eu questiono bastante esse negócio de envolvimento, governo, não sei o que. E essa coisa com as crianças, entendeu? Dentro do universo não faz sentido. Por isso que eu meio que digo que é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu poderia até subir pra ruim por causa dessa premissa, entendeu? Da menina matando tal, os caras superpoder e tal, usando coisas. Ela poderia subir pra ruim, mas pelo fato de não ter uma certa consequência mental ou ter um tipo de, como eu posso dizer, uma justificativa de não, ela é psicopata mesmo e tal, não tem. Então ela basicamente uma adulta no corpo de criança, né? Na minha opinião, isso abaixa bastante a qualidade. E é lixo, cara. É isso que tá, entendeu? Às vezes mangás muito bons não recebem anime, não tem um público,
muito alto, mas tem uns mangás que são lixo, mas só porque eles têm aquele lado edgy, tipo, meninazinha matando, yay! Aí, já sobe, entendeu? Não é o questão de ser gore nem nada do tipo, mas só algumas coisas já faz com que o negócio suba. Mas sei lá, como eu disse, eu acho muito ruim. Espero que o anime mude muito, principalmente que tenha. Nossa, tomara que o diretor tenha lido o mangá e percebido que, ok, eu entendo a ideia, mas a estrutura e o mundo não faz sentido. Então vamos mudar isso daqui e faça uma história original em cima. O que duvido muito que aconteça e tal. Talvez o final seja diferente. Então pode ser uma coisa, pelo menos, que eu ache interessante. Mas eu duvido muito que esse anime fique super. Tipo, não, vai ficar muito famoso e tudo mais. Porque a premissa toda dele é o primeiro twist dos primeiros capítulos, sabe? De tipo, ela mata e tal, e as crianças são inimigo, Aí depois. Então. Mano, sei lá. Muito ruim na minha opinião. Mas eu indicaria a galera ler justamente pra você entender o porquê é ruim. Nos primeiros capítulos você. Onde é que isso vai? Você já fica. Ok. Daí te prende. Mas depois não tem explicação, não tem uma direção, não tem um tipo, como é que essas coisas funcionam. É só matando. Não rola, pelo menos pra mim. Então, tá aí e até mais. Talentless Nana.